Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, o capítulo de número 28. Nós vamos estar lendo aqui o versículo 18, versículo de número 18, até o versículo de número 20. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Glória a Jesus. Queridos, a Bíblia nos fala aqui uma passagem que nós conhecemos, e nesta passagem bíblica nós sabemos que o próprio Cristo, após a sua ressurreição, ele fala com os seus discípulos para que esperasse ele no monte, né? E ali, no lugar que eles estavam esperando, Jesus se apresenta aos seus discípulos. E quando Jesus se apresenta a eles, a primeira palavra de Cristo para o seu discípulo é esta: todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. Todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. Na sequência, Jesus diz para os seus discípulos: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o interessante, o versículo 20, de número 20, diz: ensinando a guardar todas as coisas. Jesus fala para o discípulo: olha, eu tenho todo o poder sobre os céus e a terra. O Pai me deu este poder. E na sequência ele diz: agora vocês estão comissionados a fazer discípulos em todas as nações. Queridos, fazer discípulos é diferente de evangelizar. Muitos de nós falamos que a grande comissão do Senhor, o grande ide do Senhor é evangelizar. Embora nós sabemos que o evangelismo faz parte desta grande comissão do ide do Senhor. Mas quando nós lemos esse texto, nós vemos que o evangelismo, ele faz parte da trajetória do ide do Senhor. Na verdade, a grande comissão de Cristo à igreja é fazer discípulos. Não basta você evangelizar uma pessoa. Não basta você falar de Jesus para uma pessoa e orar por ela, e na sua oração, aquela pessoa que ali ouviu a palavra, ela venha ser alcançada, ela venha receber da parte de Deus uma bênção, e depois você partir para outra pessoa e deixar aquela pessoa de lado. Você precisa ensinar esta pessoa como servir a Deus, como andar na presença de Deus. Jesus diz: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinando-a a guardar todas as coisas. Você que tem um desejo no seu coração de ganhar almas para o Senhor, você precisa entender que, além de falar de Jesus para uma pessoa, você tem que ensinar esta pessoa a guardar a palavra de Deus.
se tornar um cristão, assim como você é, assim como você serve a Deus. Fazer com que esta pessoa venha conhecer a Cristo, a palavra de Deus, assim como você conhece, ou um pouco a mais. Para nós compreender um pouco mais do que Jesus falou aqui, eu quero fazer a leitura também em Mateus capítulo 13, o versículo 3. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedras, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Observa, a Bíblia fala sobre o semeador. Este semeador saiu a semear a sua semente. Nós sabemos que a semente aqui é a palavra. O semeador somos nós, a igreja do Senhor. A comissão, a palavra, a orientação de Cristo para semear a palavra não é só para os missionários, não é só para os pastores, não é só para os presbíteros, diáconos, obreiros, cooperadores da casa do Senhor. É para a igreja de Cristo. O ide do Senhor é para nós. A Bíblia diz que este semeador saiu a semear. Só que a Bíblia diz que algumas sementes caiu em pedregulhos, e ali a terra era pouca. Aquela semente, ela começou a crescer, ela começou a produzir raízes, mas não, a terra era muito pouca, a terra era pouca, e não deu para as raízes crescer, não deu para aquela semente ali produzir os frutos, crescer e se tornar uma árvore. E a Bíblia diz que aquela semente morreu. Irmãos, aqui fica uma pergunta e fica algo interessante. O semeador saiu a semear, é a igreja de Cristo. A semente caiu nos pedregulhos. Eu pergunto aos irmãos, a semente era boa ou era ruim? A semente era boa. Por que eu digo que a semente era boa? Porque ela caiu em pedras, mas mesmo assim ela começou a produzir raízes, ela começou a germinar, ela começou a querer crescer. Fica outra pergunta: se o semeador tivesse cultivado aquela semente, ela teria morrido? Se ele tivesse cultivado aquela semente, o sol castigante teria destruído ela, os espinhos teriam sufocado ela? Nós, como igreja de Cristo, nós que semeamos a palavra do Senhor, nós devemos entender que nós, como igreja, nós não podemos somente falar de Jesus para uma pessoa, nós temos que cuidar desta pessoa, nós temos que zelar desta pessoa, temos que cultivar esta semente, nós temos que fazer discípulo. Este é o grande ide do Senhor, fazer discípulo. Esta é a missão da igreja. E nesses dias que nós estamos vivendo, esses dias de pandemia, é uma oportunidade que Deus está dando à sua igreja a fazer discípulos. Pastor, mas eu não posso visitar uma pessoa e falar de Jesus para ela na casa dela, porque a orientação é que tem um distanciamento social. Ok, tudo bem, devemos seguir. Mas temos hoje alguns meios. Um deles é o Facebook. Outro, o WhatsApp, YouTube, Instagram. O que você posta no seu WhatsApp?
O que você coloca lá no status do seu WhatsApp? O que você coloca aqui no teu Facebook? O que você coloca no teu Instagram? Como que você está se comportando neste momento? Falar de Jesus, ser discípulo de Cristo, ensinar as pessoas, está muito mais além de simplesmente dizer que Jesus é bom. As pessoas precisam ver isto em você. As pessoas precisam olhar para você e ver Jesus. As pessoas precisam olhar para você e ver aquilo que ela não tem e aquilo que ela precisa para a sua vida. Este é um momento que Deus ele tem dado para a sua igreja. Fazer discípulo. Ensinar as pessoas. Tem uma frase que diz que as palavras direcionam no caminho, mas o testemunho faz com que as pessoas permaneçam no caminho. E observa o versículo que nós lemos. Jesus disse, ensinando-as a guardar todas as coisas. A melhor maneira de você ensinar uma pessoa é você fazendo. Jesus, no capítulo Atos, capítulo 1, Lucas escreve a Teófilo, ele fala sobre Cristo, ele diz, olha, eu estou te escrevendo sobre as coisas que Jesus fez e que ele ensinou a fazer. Então, antes de nós ensinar, nós temos que fazer. Neste momento, eu te encorajo a você adotar uma família. Nas tuas orações, com certeza você conhece uma família que precisa de Jesus. Uma família que precisa de oração. Pega o contato dessa pessoa. Manda um WhatsApp para ela. Manda um áudio. Escreve o nome dela no seu caderno de oração e ora por ela. E fala de Jesus para ela. E ensina sobre Cristo para ela. Fala sobre a verdade de Cristo. E essa pessoa vai aceitar a Jesus como Salvador. E aí você vai ensinar para ela, vai falar de Jesus. Você vai falar com o seu pastor, olha pastor, eu adotei uma família. Eu adotei uma família nas minhas orações. Estou falando do Senhor Jesus para ela. E de repente, essa pessoa vai querer batizar. De repente essa pessoa vai ser batizada nas águas. Você vai ver ela na igreja, tomando a ceia. E através dessa pessoa, outras pessoas vão ser alcançadas. Então eu te desafio hoje, você começar a fazer se cumprir esta passagem no teu coração e na sua vida. Fazei discípulos. E Jesus disse, olha, todo o poder foi me dado. Ele está dizendo, vocês precisam fazer discípulos. E sabendo que eu vou estar com vocês. Sabendo que eu vou estar com vocês todos os dias. Quando você fala de Jesus para uma pessoa, o poder do Espírito Santo, ele está com você. Ele está nas suas palavras. Quando você fala de Jesus para uma pessoa, o Espírito Santo trabalha no coração desta pessoa. E ela começa agora a entender, a compreender o propósito da cruz, o sacrifício de Jesus e o quanto ele ama. Nós precisamos falar de Jesus para as pessoas. Aqui em Bambuí, são várias pessoas que têm me procurado. Várias pessoas que têm me procurado. Pedindo oração. Outro dia recebemos mensagem de pessoa dizendo que queria oração. E quantas pessoas precisam. Agora, um pastor não consegue sozinho. Eu tenho certeza que várias pessoas têm procurado o seu pastor. Ajude, divide a carga nesse momento. Seja você um missionário. Seja você um discípulo de Cristo. E através da sua vida, Jesus ele vai operar milagres. Através da sua vida, Jesus ele vai curar os enfermos. Através da sua vida, você vai ver pessoas sendo alcançadas. Se você cumprir com o ídolo do Senhor.
Amém? Que Deus possa continuar nos abençoando, em nome de Jesus Cristo. E a Bíblia diz, e outra caiu entre espinhos, e os espinhos secaram e sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Observa, uma caiu em boa terra. Tem pessoas que você simplesmente evangeliza ela, fala de Jesus, e ela entende o evangelho, segue no caminho e não desvia. Mas tem outros que precisam de um cuidado especial. Que Deus continue abençoando as nossas vidas. Vamos estar nesse momento orando. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para dividir com vocês. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito nessa palavra. Deus quer te usar para ganhar almas para o seu reino e o nome do Senhor ser glorificado através da sua vida. Às vezes a gente acha que não temos autoridades para fazer esta obra, mas temos sim. Deus nos deu esta missão. E você vai ver pessoas sendo alcançadas através da sua vida. Você já parou para pensar na sua igreja, que hoje tem, digamos, 50 pessoas, se apenas 20 pessoas desses 50 tomassem a decisão de ganhar uma alma até o final do ano, quantas almas teria na sua igreja? Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te glorificamos e bendizemos ao nome do Senhor pela vida dos teus filhos. Pedimos ao Senhor a tua bênção, continue abençoando e guardando. Pai, eu te agradeço por este momento, que o Senhor continue abençoando a tua igreja, Senhor, nos dando graça e autoridade para orar pelos enfermos, para expulsar os demônios na autoridade do nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor, desperta-nos, Pai, para ganhar almas, para fazer discípulos, em nome de Jesus Cristo. Nós abençoamos os teus filhos e pedimos ao Senhor a tua graça, a tua autoridade. Derrama o teu poder e a tua graça em nome de Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos, e o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. A palavra de Deus é lâmpada.